Olá a todos que estão assistindo o vídeo, então. Esse trabalho foi desenvolvido pelos acadêmicos Amanda Chaves e Gabriel Seibel na disciplina de Conforto Ambiental Térmico, no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNO Chapecó. Então, esse trabalho ele consiste em uma análise energética e solar de um centro comunitário, que foi desenvolvido na disciplina de Projeto Arquitetônico 4. O centro comunitário escolhido para fazer as análises foi o meu, Amanda Chaves, devido ao meu computador sempre dar certo as análises do Insight. Antes de apresentar, então, as análises em si, os gráficos e os resultados que a gente obteve, é importante, nós, o grupo, julgou importante apresentar um contexto no qual o terreno está inserido o país, o estado, a cidade, o bairro, as características do bairro, as características do clima, as insolações pertinentes do terreno e demais itens que nós achamos necessário. Localização do terreno, então, e do bairro. Fica no Brasil, no estado de Santa Catarina e cidade de Chapecó. Um pouco então sobre o bairro Saíque. O Saíque, então, ele é um bairro classe média barra classe média baixa e de início era habitado por trabalhadores da Aurora, por se localizar perto de lá. Depois vai dar para observar então que a Aurora fica bem pertinho do terreno de intervenção. Atualmente, então, ele é considerado um bairro praticamente só residencial, o que é bom, porque sempre vai ter bastante uso nesse centro comunitário. A área de intervenção que se localiza no bairro, por um longo período foi utilizado como um depósito de lenha, por ser um espaço grande e não ter utilidade, o que pode ser considerado como ruim esse terreno grande, porque ele ficava lá como um vazio urbano, e todos sabem que vazios urbanos podem gerar vários problemas para a sociedade, né? Porque geralmente não tem iluminação, tem mato, então é bem perigoso. Um fator importante que deve ser citado também é que o bairro não oferece muitas opções de lazer para os seus moradores, fato que foi levado em consideração na escolha do terreno ali localizado. Saíque, então, é um bairro que já conta com alguns equipamentos, então ele é um bairro bem habitado e acredito que um dos mais antigos, assim, da cidade. Então, alguns desses equipamentos, inclusive, estão locados no lote de intervenção. Os equipamentos presentes no bairro são um hospital materno-infantil, lembrando que esse hospital materno-infantil é o único da cidade, uma escola municipal que atende do ensino fundamental até o ensino médio, um posto de saúde, dois CEINs, um campo de futebol e um centro comunitário, que ele funciona como um ginásio, mas é mais nesse sentido aí. A legislação vigente. Então, de acordo com o plano diretor de Chapecó, a área de intervenção se localiza em uma UEM e também duas vias que passam ali são consideradas como uma unidade funcional de desenvolvimento nível 1, uma UFDD1. Então, aqui eu trouxe algumas fotos de CAD, arquivo CAD, de como que funciona, como seria o terreno. Na primeira foto, então, vemos o terreno de intervenção em projeto, que ele tem aproximadamente 9.786,19 metros quadrados, e a foto à direita, ela mostra o terreno inteiro que está vazio lá, que apresenta um total de 34.318 metros quadrados. E aqui tem uma imagem aérea de como que funciona esse terreno, de como ele é. Ele é bem grande e é um vazio. Então, aqui embaixo, na parte inferior, dá para ver que tem um buraco bem grandinho. É como se fosse um desnível bem grande ali, um corte nessa topografia. Vamos às análises, então. Para ilustrar os estudos realizados para as tomadas de decisões no projeto arquitetônico, foram geradas algumas análises importantes, e uma delas é a de insolação, que permite observar o caminho do Sol ao longo do dia e em diferentes períodos do ano. A principal característica levada em consideração é o fato de Chapecó possuir clima subtropical. O clima subtropical é uma das variações dos climas temperados, que são as regiões localizadas acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio, como é o nosso caso. Por isso o nome do clima, sub de abaixo e tropical de trópico. Os climas temperados, em geral, possuem as 4 estações do ano bem definidas, e Chapecó possui precipitações distribuídas ao longo do ano, com grandes amplitudes térmicas anuais. Isso se deve ao fato de Chapecó localizar-se no oeste do estado de Santa Catarina, sob influência maior do fenômeno da continentalidade e ausência do fenômeno da maritimidade. Todas essas características do clima subtropical
acontecem devido ao fato de ele possuir diferentes configurações solares ao longo do ano. E por que elas acontecem? É justamente pelo fato de a Terra possuir uma característica de inclinação de praticamente 24 graus em seu eixo principal. Isso implica em diferentes configurações na incidência dos raios solares na superfície terrestre. Por exemplo, em regiões situadas entre os trópicos, as chamadas regiões de clima tropical, o Sol incide de forma mais direta, contribuindo para temperaturas mais. Já em regiões de clima temperado, ou seja, as regiões acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio, o Sol incide de maneira menos direta, ou seja, contribuindo para maiores amplitudes térmicas ao longo do ano e, consequentemente, a definição das 4 estações. Como é o caso da cidade de Chapecó. De verão para a nossa região, possui um caminho no céu mais apino com relação à edificação, mas mesmo assim ocorre um leve sombreamento, devido ao fato de que o terreno não se localiza numa região tão próxima à linha do Equador, ou seja, ela se situa abaixo do Trópico de Capricórnio, possuindo uma latitude diferente de zero. Se essa latitude fosse positiva, ou seja, em direção a norte, o sombreamento ocorreria em direção a norte. Como a análise solar de inverno foi utilizado um estudo de solstício de inverno do dia 21 de junho. Nessa análise é possível perceber o sombreamento do estacionamento que fica na região mais a sul do terreno. Isso acontece devido ao fato do caminho solar no solstício de inverno se inclinar relativamente. A análise solar de inverno foi baseada num estudo de solstício de inverno, do dia 21 de junho. Nessa análise é possível perceber o sombreamento do estacionamento, na parte mais a sul do terreno. Isso se deve ao fato de que o caminho solar no solstício de inverno se pende a norte, consequência do que a gente chama de verão. Então agora vamos partir para as análises que foram realizadas no Insight. É um plugin que realiza geralmente essas análises de insolação e quanto o edifício vai gastar de energia. Aqui então foi o gráfico obtido. O valor ideal assim seria 16,6, que estaria dentro da ASHRAE, sei lá, não sei muito bem como fala. E o valor que foi encontrado foi 23,4. Então não passou muito acima assim do que era ideal. Porém, a dupla, em conversas com o professor e com demais colegas da sala de aula, nós chegamos à conclusão de que é algum problema no plugin, então que podem estar ocorrendo erros na hora de gerar as análises, então algum erro de plugin, porque quando foi projetado então esse projeto do centro comunitário, foi pensado em todas as orientações corretas para deixar os ambientes, as aberturas, enfim, então não teria por que ter passado o valor ideal se todos esses quesitos foram levados em consideração na hora de projetar o centro comunitário. Então, acontece a não identificação dos materiais também aplicados, depois eu vou mostrar o 3D que o Insight gera, então tem paredes que o Insight não considerou, que foi especificado o material, tudo, porém aparece como um vazio, então com certeza isso vai fazer com que aumente o resultado, porque é como se não tivesse nada ali e está orientado a oeste, então é bem estranho esses problemas que estão ocorrendo. A parede com orientação a oeste, então tem uma parede bem grande com orientação a oeste, que acredita-se que pode ser um dos motivos para ter dado esse valor. E a estratégia bioclimática que mais se aplica e é mais eficiente para este caso é a parede verde, que aqui tem um exemplo. Vou mostrar aqui como que ficou a análise do Insight. Aqui que eu falei, ó. É como se não tivesse nenhuma parede aqui. Tem esses vazios, então isso, com certeza, isso vai fazer com que o resultado dê maior, porque tem o sol entrando direto. Em outros locais também aqui tá como se tivesse aberto, bem estranho, assim. E a parede, então, que a estratégia bioclimática de parede verde vai ser aplicada é esta daqui. Ela é uma parede bem comprida, então. É um dos motivos, assim, que considera-se um dos principais
para estar precisando, então, de aplicar uma estratégia bioclimática, né? Porque aqui foi especificado e reconheceu. Porém, ela é uma parede bem grande, é uma das maiores paredes, assim, que tem, e tá virada para oeste, ela não tem aberturas, nada, então vai ser aplicado a vegetação nessa parede. E os sistemas, né?